Vocês têm que me lembrar, gente. Que eu acabo esquecendo. Ainda mais nesse horário da manhã, que tem só 50% dos neurônios funcionando. Os outros 50% estão dormindo ainda. Vamos lá. Então, aqui, ó. Nessa parte aqui, quando eu mostrei para vocês a síntese de corpos cetônicos, mostrei para vocês que o acetil-CoA se une ao acetil-CoA, formando acetoacetil-CoA, né, pela enzima tiolase. Depois você tem a enzima HMG-CoA sintase, que produz HMG-CoA, né, hidroximetilglutario-CoA. Bom, essa HMG-CoA sintase, ela é HMG-CoA sintase mitocondrial. Então, dentro da mitocôndria, você tem esses corpos, esse acetil-CoA, né, vamos supor que está em excesso, e o acetil-CoA, ele vai ser direcionado para a produção desses corpos cetônicos. Desde que, aí nós vamos pensar em várias coisas, assim, o que eu preciso para isso? Bom, estou em jejum, então normalmente, assim, é uma situação de jejum, dieta prolongada, né? E o mais importante, que você tenha uma situação, assim, de um nível de insulina muito baixo. Então, quando o nível de insulina está baixo, quando você não tem ATP, quando você não tem nada de pH, então, esses ácidos graxos, por exemplo, que vira acetil-CoA no fígado, o acetil-CoA que está ali na mitocôndria, ele simplesmente é direcionado para a produção de corpos cetônicos, numa situação de jejum. Só que é um pouco diferente quando você está numa situação de estado alimentado. Então, por exemplo, se eu tiver um excesso de acetil-CoA no estado alimentado, eu não vou produzir corpos cetônicos, porque não há necessidade, né? A não ser que você tenha, assim, por exemplo, a pessoa consome muito álcool, né? E não esteja se alimentando, mas o mais importante, gente, essa via mitocondrial é uma via onde o nível de insulina está baixo. Porque a partir do momento que o nível de insulina começar a aumentar, vocês vão ver que ela vai ser direcionada para outra via, tá? Não seria a via mitocondrial, tá? Então, numa situação de jejum, a gente tem essa HMG-CoA sintase mitocondrial funcionando e você vai produzindo essa nova fonte de energia, que são os corpos cetônicos, tá? Então, lembra que as células todas usam, todas as células que têm a enzima tioforase vão utilizar, todas as células que têm mitocôndrias vão utilizar, porque tem que ter mitocôndria, porque essa via funciona na mitocôndria, tá? Então, a gente viu aí que neurônio, né, participa. O que não participa? Hemácio, que não tem mitocôndria, né? E o hepatócito, não porque ele não tem mitocôndria, porque ele tem muita. O hepatócito é porque ele tem outras fontes energéticas, né? Ele não tem a tioforase. Então, assim, o hepatócito não precisa dessa via como fonte energética. Ele simplesmente trabalha para os outros. Ele produz e manda para a galera. Aí o resto lá, até neurônio, usa esses corpos cetônicos, tá? Bom, aí, vamos agora discutir isso aqui, ó. Síntese de colesterol. Essa síntese, ela começa muitas vezes na mitocôndria, mas a produção de colesterol, assim como a produção de ácido graxo, é no fígado, no hepatócito, tá? Então, no fígado, não, no citoplasma do hepatócito. Então, assim, colesterol, quem produz é o hepatócito, tá? Ele é o produtor de colesterol. E essa produção, ela acontece no citosol, no citoplasma. Mesmo que ela inicie na mitocôndria, né, a produção mais importante da molécula mesmo, da estrutura toda de colesterol, ela acontece no citoplasma, tá? Mas o que eu preciso para que isso aconteça? Bom, vamos começar aqui, vamos ver como que acontece, olha só. Eu tenho aqui duas acetil-CoA que se unem através da enzima tiolase para formar acetoacetil-CoA. Ó, professora, igualzinha a outra? Idêntica a outra, tá? E a HMG-CoA sintase produz, então, o HMG-CoA. Então, aqui, olha só o que você tem. Você produziu HMG-CoA, tá? Se eu tiver esse acetil-CoA no citoplasma, né,
eu simplesmente começo aí acetil-CoA, vou produzindo e produzo colesterol todo no citoplasma. Mas eu tenho que ter acetil-CoA no citoplasma. Aí a minha pergunta é o seguinte, gente, a gente viu bioquímica 1. Aonde ocorre a produção do acetil-CoA? Não é no citoplasma. Mesmo que você tenha uma liberação de ácidos graxos do hepatócito, do adipócito, esses ácidos graxos chegando no fígado, aí mesmo que esses ácidos graxos cheguem ao fígado, você tem que fazer beta-oxidação, ou seja, esse ácido graxo tem que ser ativado, levado para dentro da mitocôndria, aí na mitocôndria você vai produzir o acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA, ele tem que ser obrigatoriamente produzido dentro da mitocôndria. Ele não surge do além, no meio do citosol, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês forem estudar no livro lá da Denise Ferrier, quando ela comenta de síntese de colesterol, ela fala assim, a síntese de colesterol acontece exclusivamente no citoplasma, assim como a síntese de ácido graxo. Sim e não. Na verdade, não. Por quê? Porque, apesar das enzimas responsáveis pela síntese de colesterol e a síntese de ácido graxo estarem no citoplasma, eu preciso de acetil-CoA. E o acetil-CoA, ele tem que vir da mitocôndria, né? Ele não surge do além, ele cai de paraquedas no meio do citosol, né? Lembra que nós discutimos isso, sabe aonde? Deixa eu puxar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui um outro arquivo para vocês lembrarem disso. Espera aí. Aqui, ó. Achei aqui. Olha esse outro arquivo aqui. Dos ácidos graxos. Quando nós falamos da síntese de ácidos graxos, eu mostrei para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó. Que o acetil-CoA, ele é formado dentro da mitocôndria. Lembra, né, que piruvato acetil-CoA depende daquele complexo PDH, complexo piruvato deshidrogenase, né? Ou então, você produziu acetil-CoA a partir de uma beta-oxidação de ácido graxo, ou você produziu acetil-CoA a partir do álcool, né? Então, esse acetil-CoA, que está dentro da mitocôndria, ele não consegue sair, atravessar a membrana plasmática, a membrana da mitocôndria. Então, o que acontece? O acetil-CoA reage com o oxalacetato do ciclo de Krebs, forma citrato, aí o citrato sai. Entendeu? Então, assim, eu preciso obrigatoriamente fazer o citrato sair. Quando chegar aqui no citoplasma, a citrato-liase quebra, forma oxalacetato e acetil-CoA. E esse acetil-CoA, então, vai estar disponível no citoplasma para síntese de ácido graxo e para a síntese de colesterol. Então, você vai ter a possibilidade de produzir as duas coisas, tanto o ácido graxo quanto o colesterol. Tá? Então, lembrar dessa história? E aí, depois é que vem aqui aquela enzima, a sintase, ó, tem a acetil-CoA carboxilase, né, que produz malonil-CoA, e depois ácido graxo sintase. E o mais importante, então, para a produção de ácido graxo, eu precisava de acetil-CoA, ATP e NADPH. Para o colesterol, a mesma coisa. Para o colesterol, eu também vou precisar de acetil-CoA, de NADPH e de ATP. Então, verifica aqui, olha esse slide agora de novo. Voltando para o slide azul, vê se voltou para todo mundo aí. Voltou. Voltou? Então, ó,
eu produzi o HMG-CoA, né? Já no citoplasma, né? Então, lembra, acetil-CoA veio lá da mitocôndria, via citrato, aí você quebrou, formou acetil-CoA, aí o acetil-CoA do citosol, né? Aí você vai produzir acetil-CoA, depois vai produzir HMG-CoA. Aí vem uma enzima que é encontrada apenas no citoplasma. Então, aqui, ó, essa HMG-CoA sintase aqui, ela é citosólica. Então, existe a HMG-CoA sintase mitocondrial, que é dos corpos cetônicos, e existe a HMG-CoA sintase citosólica, que é para a produção de colesterol. E aí você tem agora essa enzima HMG-CoA redutase, que é a principal enzima da produção, da via de produção, porque ela é uma enzima que é regulada. Então, ela vai pegar o HMG-CoA, né, vai tirar o CoA e vai fazer aqui uma redução, produzindo o primeiro composto que chama mevalonato. Né? Lembra que quando nós discutimos ácido graxo, eu falei assim, olha, o primeiro composto para ser produzido é malonil. Aí depois você segue uma sequência de várias reações químicas até chegar no ácido graxo. Aqui é a mesmíssima coisa. Eu vou precisar, na primeira reação aqui, né, de NADPH, aí eu vou usar HMG-CoA redutase, vou fazer essa redução, produzir mevalonato. E depois você tem uma série de reações químicas, onde você usa ATP e NADPH também, até você produzir essa estrutura de colesterol, que é a estrutura esteroidal. Então, assim, eu nem coloquei aqui as reações, porque são inúmeras reações, são muitas reações. É uma via complexa, né, com muitas reações químicas, mas no final você vai produzir o colesterol. Então, tem que ficar bem claro para vocês que para você produzir o colesterol, né, que acontece no citoplasma, assim como o ácido graxo, você tem que ter um estado metabólico bem positivo, tipo, você tem que ter ATP, você tem que ter NADPH, e o NADPH, para você produzir via das pentoses, tem que ter glicose, então você tem que estar no estado metabólico positivo, tem que ter insulina, e aí você direciona para a produção de ácidos graxos e depois triglicérides, que eu estou falando de hepatócito, então o hepatócito ele é capaz de produzir o TGL e produzir colesterol também, tá? Então, mesmo que você coma só carboidrato, seu nível de colesterol pode estar bem elevado. Seu nível de triglicérides pode estar bem elevado, porque a partir do momento que você come muito carboidrato, produz muito piruvato, produz muito acetil-CoA. O acetil-CoA em excesso sai da mitocôndria, chega no citoplasma, como você tem insulina, NADPH, você tem ATP, o seu hepatócito pega aquele excesso de carboidrato que você está comendo e vai transformar ou em colesterol ou em triglicéridos, ou as duas coisas, né? E você pode ter um nível de colesterol elevado, um nível de triglicéridos elevado, mesmo que você não consuma batata frita, torresmo, né, picanha. Não, você pode até não estar comendo fritura, não importa. Mas você está comendo muito. Então, comer muito, tudo acaba em pizza, ou gente, tudo acaba em gordura. Então, tanto você vai lançar isso para o sangue, como você vai armazenar no tecido adiposo, tá? Professora, e aminoácido também? Aminoácido também. Então, dietas muito proteicas, né? Muita proteína, muito aminoácido. O aminoácido também pode ser direcionado à produção de acetil-CoA, e aí você também ter produção de colesterol e ácidos graxos, né? Então, a gente vê muito na mídia aí, a pessoa falando assim, não, você tem que parar de comer gordura, né? Você tem que parar de comer isso, comer aquilo, para você emagrecer. Só que você tem que pensar que o problema não é um determinado tipo de alimento. O problema é o excesso. Tudo em excesso aí, no caso dos 3 nutrientes, né? Carboidrato, lipídio, proteína. Tá em excesso, o organismo vai dar um jeito de armazenar. E geralmente ele armazena o quê? Na forma de gordura. Eu não armazeno na forma de proteína. Não tem como você armazenar na forma de proteína. Você vai armazenar na forma de gordura. Você não armazena na forma de amido. Não. O máximo que você faz é um pouquinho de glicogênio, mas o resto vira gordura. Tá bom? Vamos ver agora aqui a regulação da HMG-CoA redutase, justamente que a enzima... Oi, diga. Eu tô com uma dúvida. Sim. Na mitocôndria, então, vai até o acetoacetil-CoA,
e ele sai para o Não, citoplasma. até HMG-CoA. Ah, entendi. Então, essa HMG sintase ainda é mitocondrial, né? Não, peraí. Não vamos confundir, não. É o É seguinte. porque você falou que tinha ela mitocondrial e citoplasmática, aí eu confundi. Não, então vamos repetir isso aqui. Olha só. Para a produção de corpos cetônicos, né, que acontece na mitocôndria, você tem lá acetil-CoA dentro da mitocôndria, tiolase e HMG-CoA sintase. Então, lá na mitocôndria, quando você for produzir corpos cetônicos, tá tudo lá dentro. Só que depois da HMG-CoA sintase, tem uma outra HMG-CoA que é a liase, tá? Então, muda a partir daí. Você produziu HMG-CoA, depois vem a liase para você produzir o primeiro corpo cetônico. Bom, agora, para você produzir colesterol, o acetil-CoA sai da mitocôndria, só, ele sai. E ele sai via aquela via lá do citrato. Então, quando o acetil-CoA chegar no citoplasma, aí você tem a tiolase no citoplasma, o HMG-CoA sintase citosólica também. Então, isso aqui que vocês estão vendo é no citosol. Todas as reações que vocês estão vendo aqui é no citosol. A única coisa que veio lá da mitocôndria foi acetil-CoA. Entendeu agora? Igor? Agora eu entendi. Isso. Então, assim, e o que determina se fica lá dentro ou se vai lá para fora, né? Então, assim, depende do nível de insulina, do estado metabólico da pessoa. Se você está mais para um estado de jejum, um nível energético mais baixo, né, menos ATP, menos NADPH, então, aí você direciona para a produção de corpos cetônicos. Agora, se você está num nível um pouco mais elevado, você tem glicose, você tem insulina, aí você direciona para fora, ou seja, sai da mitocôndria, o acetil-CoA, e você vai produzir colesterol e triglicéridos. Ficou claro agora? Sim, agora ficou claro. Beleza. Bom, então vou continuar aqui. Então aqui, vamos ver agora o controle da HMG-CoA redutase, que é a enzima que vai ser importante para a produção de colesterol. Então, repare o seguinte, ó. Vamos começar aqui com o estado de jejum. No jejum, olha aqui a situação. No jejum, o nível de insulina está baixo e o nível de glucagon e adrenalina estão elevados. Então, isso aqui, gente, é uma coisa que vocês têm que memorizar. Toda vez que eu estiver em jejum, glicemia reduziu, aí o nível de insulina cai, o glucagon aumenta, a adrenalina aumenta. Então, isso aqui é um estado de hipoglicemia. Nessa situação, onde você tem um nível baixo de insulina e um nível elevado de glucagon, a enzima HMG-CoA redutase citosólica, ou seja, da produção de colesterol, está inibida, tá? Bom, estado alimentado. No estado alimentado, olha aqui, ó, nível de insulina elevado. Então, quando o nível de insulina estiver elevado, você vai ativar, estimular a HMG-CoA redutase, tá? E outra coisa, isso aqui tem um efeito mais agudo, onde você estimula a produção, a ativação dessa enzima, mas também tem um efeito crônico. Então, se é uma pessoa que come muito, o nível de insulina vai estar sempre mais elevado, a produção dessa enzima aumenta. Então, a capacidade da pessoa produzir colesterol vai aumentar também. Se a pessoa come muito regularmente, então ela acaba tendo muito mais enzima, tá? Então, jejum, estado alimentado. O que mais? Essa enzima também é regulada pelos níveis de esteroides, tá? Justamente aqui, a estrutura do colesterol, que é esteroide, né? Então, quando você tem um nível, né, aqui, ó, um nível mais elevado de esteroides, você aumenta a produção do colesterol. Se você tem um nível mais baixo de esteroides, aí você estimula a produção de colesterol. Então, assim, se seu nível está muito elevado, não tem por que produzir. Se o nível está baixo, você produz, tá? Então, quando a gente fala assim, professora, por que você está falando de esteroides e não está falando de colesterol? É porque nós vamos ver depois que existem outras estruturas esteroidais, que são até derivadas do colesterol. E quando elas estão presentes no hepatócito, elas podem inibir
ou estimular essa enzima. A gente vai ver, por exemplo, em questão dos sais biliares, tá? Os sais biliares, eles têm uma estrutura esteroidal e eles vão estar atuando aí nessa HMG-CoA redutase citosólica, tá? Então, nível elevado de esteroide, não tem por que produzir mais colesterol, que é um esteroide. E se o nível está baixo, estimula mais a produção. Agora, eu tenho que ter ATP e tenho que ter NADPH, tá bom? Se eu precisar inibir a produção de colesterol, vamos supor que você tenha aí uma pessoa com um nível aí de 300 de colesterol total, né? Você talvez tenha que usar uma medicação. Então, nós temos aqui, ó, as estatinas. Vou dar um exemplo uma das mais usadas, simvastatina. Lovarpastina. Lovastatina. Aqui, ó. As estatinas, que são várias estatinas, né, vários medicamentos, eles vão ser prescritos por vocês quando você encontrar um paciente que esteja com nível muito elevado de colesterol. Então, assim, essa questão, o excesso de colesterol, ele pode estar relacionado a uma alteração genética, onde a pessoa produz excesso de colesterol por algum motivo, né? Ou um consumo exagerado de colesterol também, ou uma alteração metabólica adquirida. Então, às vezes, a pessoa já tem uma tendência, quando a gente fala assim, já tem uma tendência, porque já tem algum fator genético que aumente a produção desse colesterol, e tem pessoas onde você tem um consumo exagerado de colesterol, e outros que têm um distúrbio metabólico, a gente vai ver no diabetes mellitus, por exemplo, a pessoa com diabetes, ela tem uma tendência a produzir muito mais colesterol, né? Então, tem algumas alterações que são adquiridas, né? A pessoa com diabetes, a pessoa com consumo crônico de álcool, ela tende a produzir mais colesterol, porque ela tem muito acetil-CoA também, tá? Então, a gente vai ver essa situação. Até aquela pessoa que faz uma dieta rigorosa, mas de repente foge da dieta, tipo, ela começa a dieta, mas no meio do dia ela não dá conta e come. Aí não tem jeito, não vai produzir corpos cetônicos, não, vai produzir colesterol. Então, lembra, acetil-CoA, NADPH e ATP, e tendo insulina presente. Então, se tem insulina presente, você pode produzir o colesterol, tá bom? Ficou claro isso para vocês? André, Sim. você pode repetir, por favor, a parte das estatinas, o efeito das estatinas? Sim. Não, eu acho que eu não falei o mecanismo. A estatina inibe a enzima HMG-CoA redutase. Então, toda vez que você tiver um paciente que esteja lá com nível elevado de colesterol e você precise reduzir o nível de colesterol dele, independente da causa dessa dislipidemia, né, dessa hiperlipidemia, seria você dar uma estatina e essa estatina inibir a HMG-CoA redutase. Aí você vai reduzir a produção de colesterol. Citosólica, tá? Inibe a HMG-CoA redutase citosólica. Entendi. Entendeu? Obrigado, Tá. valeu. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a eliminação do colesterol. Sintetizar, eu sintetizo aqui no citoplasma a partir do mevalonato e com a enzima HMG-CoA redutase. Agora, e para degradar, gente? Porque assim, o colesterol, lembra que eu falei com vocês que ele tem essa estrutura esteroidal aqui, ó? Essa estrutura de 4 anéis, eu não consigo ficar degradando. Então, embora a célula consiga produzir, ela não consegue degradar. Infelizmente. Então, seja o colesterol que você produziu, seja o colesterol que você ingeriu, o organismo não consegue quebrar os anéis para reutilização do carbono, das hidroxilas. Então, como é que eu vou eliminar? Ou você vai converter em sais biliares, ou você vai secretar colesterol livre, que vai fazer parte da bile. Então, lá na bile você tem,
né? Colesterol também. Então, parte do colesterol que a pessoa produz no fígado ou que ingere, pode estar na bile. Então, quando a bile é liberada no intestino, essa bile, o colesterol chega lá no intestino, aí as bactérias convertem esse colesterol, às vezes, em metabólitos, e vai sair nas fezes, tá? Então, uma das formas seria essa. Só que não é tão efetivo, ou seja, você não vai eliminar muito colesterol no intestino, nas fezes. Se fosse uma via efetiva, você não teria pessoa com nível elevado de colesterol. Toda vez que tivesse em excesso, sairia nas fezes e a pessoa não teria um excesso de colesterol na corrente sanguínea, tá? Bom, agora o mais importante. Os sais biliares, ou também conhecidos ácidos biliares, eles são produzidos a partir do colesterol. Então, quando a gente falou de emulsificação de gordura, para você fazer uma emulsificação de gordura, você tem que ter colesterol. Então, esse colesterol dá origem aos sais biliares, que fazem o processo. Lembrando de uma outra coisa também, gente, colesterol, quando em excesso, ou quando ele não está bem solubilizado, ele é um dos responsáveis pelos cálculos da vesícula. Ele é o principal responsável. Então, toda vez que você tiver uma suspeita do paciente estar apresentando aí um cálculo de vesícula, 85% dos casos de cálculos na vesícula são por colesterol. E os outros 15%, ou você tem aí excesso de bilirrubina, ou uma mistura de colesterol com bilirrubina, que são os mistos, tá? Mas 85% dos casos de obstrução de vesícula se deve ao excesso de colesterol por algum motivo, seja ingerido, seja produzido, tá bom? Perguntas? Posso passar para outro slide agora? O outro slide já está lá no Canvas, tá, gente? Que é com relação aos sais biliares, para a gente discutir essa questão da eliminação e ainda da regulação do colesterol. André, Hum? eu tenho uma dúvida quanto lá atrás ainda, sobre a regulação. É porque eu não consigo ver, imaginar como que o mecanismo direitinho de como que abaixo de colesterol vai regular, ou colesterol não, abaixo de colesterol de certa forma, de esteroides, vai regular positivamente a HMG-CoA redutase citosólica. Ó, nós vamos ver, quando a gente vai começar os sais biliares, daqui a pouco, eu até lembrei que eu tenho que falar de uma outra coisa primeiro, relembrar uma outra coisa primeiro, mas aqui, quando você tem os sais biliares sendo secretados no intestino, e eles são esteroides, depois eles são reabsorvidos. Então, essa reabsorção, né, essa quantidade de sais biliares, seriam os principais reguladores aí da produção, da ativação da HMG-CoA redutase. Então, assim, quando você tem um excesso de esteroides dentro do hepatócito, você inibe a enzima para justamente não produzir mais, não há necessidade de produzir mais. Então, a gente vai ver isso aí em breve, quando eu estiver falando da regulação lá dos sais biliares. Tá ok? Aí você aguarda um pouquinho, que a gente volta nesse assunto. Só mais uma dúvida. Tanto a HMG-CoA sintase quanto a HMG-CoA redutase, elas estão no citosol, no caso da produção de colesterol. Mas existe a HMG-CoA sintase. É sintase ou a redutase que também existe no mitocôndria? Só tem a sintase. Só a sintase que está nos corpos cetônicos, né? Está lá na mitocôndria. Só que depois da sintase vem uma liase. Então, muda justamente a sequência, né? Então, se você for olhar aqui, ó, na produção do colesterol, olha aqui, ó. Eu tenho a tiolase, tem a HMG-CoA sintase, que é igualzinho na mitocôndria. Tem tiolase e tem HMG-CoA sintase. A partir daqui, já é outra coisa. Então, por exemplo, no citoplasma, a HMG-CoA redutase,
na mitocôndria é HMG-CoA liase. Já não é a mesma enzima. Sim? Ah, sim. Sim, deu para pegar. Obrigado. Tá. Antes da gente passar para a questão dos sais biliares, eu quero discutir uma outra coisa com vocês, extremamente importante. Quando nós discutimos isso aqui, ó, aqui mesmo dá para saber. Aqui, ó. Alterações do metabolismo hepático, né? Nós vimos... Não, quero esse aqui não. Aqui mesmo. Aqui, ó. Essa via aqui, que é a via de produção de acetil-CoA e de corpos cetônicos, que nós começamos a falar logo no início, eu falei assim, olha, gente, quando você tiver aumento da lipólise, aumento da quebra de lipídios, lembra da enzima LSH, que é aquela enzima que regula a lipase hormônio sensível, né, que regula a quebra de lipídios, você vai fazer uma quebra de lipídios, vai liberar ácidos graxos na corrente sanguínea, chegando no hepatócito, o hepatócito vai fazer beta-oxidação, produzir acetil-CoA. E esse acetil-CoA, então, ele pode ser direcionado para a produção de corpos cetônicos ou para a produção de colesterol e triglicérides. Então, esse acetil-CoA lá no hepatócito vai para um lado ou vai para o outro. Bom, aí eu quero discutir com vocês justamente diabetes mellitus. O que nós temos no diabetes mellitus? Tá? Então, vamos relembrar aqui. Se eu tenho uma pessoa que tem diabetes do tipo 1, tá? No diabetes do tipo 1, qual é a característica principal desse paciente? Desse quadro de diabetes do tipo 1? Alguém sabe? Na diabetes tipo 1, a gente não tem a produção de insulina, enquanto na tipo 2, a gente tem, a gente vai ter uma produção, mas a gente vai ter um down regulation, tanto que ela é mais tarde. A diabetes tipo 1, ela geralmente é mais cedo. Isso, então vamos discutir essa questão. Então, no diabetes tipo 1, agora vamos pensar num diabético tipo 1 descompensado, ou seja, ele não produz insulina, que é a característica principal, né, é uma redução ou drástica ou quase ausência de insulina. Então, o nível de insulina dele é muito baixo, e aí, como o nível dele está muito baixo, vamos supor que o paciente não está usando a insulina da forma correta. Ele não usou. Comeu e não usou, né? Então, o que vai acontecer? O nível de insulina dele está baixo. Só que ele está com hiperglicemia. Tá? Então, visualizem isso. Ele não tem insulina, ele é um diabético tipo 1, mas ele está com hiperglicemia, tá? Ele não está com situação de jejum, não tem nada a ver com situação de jejum aqui. Agora eu estou falando do estado do diabético, tá? Então, diabetes tipo 1, nível baixo de insulina, aí vamos pensar no adipose primeiro. Se o nível de insulina está baixo, a enzima lipase hormônio sensível fica bem ativa, né, porque está baixo o nível, ou quase ausente. Aí a lipase hormônio sensível quebra os lipídios, libera ácido graxo, que vai para o fígado, e aí chegando ao fígado, faz a beta-oxidação e produz acetil-CoA, tá? Bom, aí a minha pergunta é o seguinte, esse paciente diabético do tipo 1, que está tendo quebra de lipídio lá no adipócito, nível muito baixo de insulina, ele tem NAD-PH e ATP no hepatócito? Pensa primeiro. Não? Por que não? É porque a insulina interfere nas enzimas, né? E aí a falta de insulina pode interferir nessa existência. Não Ou é sei. o contrário? Não, para e pensa, olha só. É por conta das vias. Vamos pensar assim, ó. Tem glicose no sangue? Tem. Tem, não tem? Porque ele está descompensado. Qual que é o transportador do hepatócito? GLUT2. GLUT2 precisa de insulina? Não. Tá, então a glicose vai entrar? Vai. Vai ser fosforilada? Vai.
porque tem muita glicose, então tem a glicoquinase, ela vai fosforilar, vai formar glicose 6, fosfato. Então se ela formar glicose 6 fosfato, então vai ter via das pentose? Vai ter via das pentose. Então vai ter NADPH? Vai. Tá. E ATP? Vai também, né? Porque hepatócito, ele adquire energia de tudo que é jeito. Ele produz energia a partir de glicose, de proteína, de aminoácido, de ácido graxo. Ainda mais que tá chegando muito ácido graxo lá do hepatócito, do adipócito. Então, assim, ATP, o hepatócito tem. NADPH, o hepatócito vai ter também, porque se você tem, o paciente está descompensado, gente. Ele tem glicose lá fora. A glicose entra no hepatócito. Professora, mas não tem insulina para poder ativar as enzimas da veia glicolítica, não importa. Você tem glicose, você vai ter glicose 6P. Então, a via das pentoses pode estar ativa. Você pode estar produzindo lá NADPH. Então eu tenho acetil-CoA, eu tenho NADPH, eu tenho ATP. Mas o que eu não tenho? Insulina. O nível de insulina muito baixo. Então, apesar do paciente diabético tipo 1 estar descompensado, tem NADPH, tem ATP no hepatócito, tem acetil-CoA chegando lá, mas como o nível de insulina dele está muito baixo, ele não consegue usar esse acetil-CoA para produção de colesterol, ou de utilizar para produção de ácidos graxos. Lembra que as enzimas de produção de colesterol de ácido graxo dependem de insulina. Então, a única opção que me resta é acetil-CoA virar corpos cetônicos. Então, esse indivíduo descompensado, né, nível de glicemia 350, 400, do tipo 1, né, então, a insulina baixíssima, reduzindo, o cara tá perdendo peso, que ele tá emagrecendo, assim, rapidamente, porque ele tá quebrando lipídios, né, lá no adipócito. O fígado dele, infelizmente, o que o fígado dele vai fazer? Vai pegar esse lipídio, esse ácido graxo, vai produzir acetil-CoA e vai direcionar para a produção de corpos cetônicos. Então, esse paciente tem grande risco de apresentar cetoacidose. Então, ele vai ter um quadro aí de cetoacidose, né? Um nível elevado de corpos cetônicos na corrente sanguínea, e ele pode entrar em coma pode ser coma cetoacidótico, mais comum, cetoacidótico. Tá? Então, esse é o coma mais comum desse paciente, porque ele tem corpos cetônicos em excesso. Então, se você fizer exame de urina, vai estar lá corpos cetônicos na urina, ele vai ter um hálito cetótico, né? Você chega perto dele, você sente aquele odor assim meio alcoólico, mas com mistura de frutas, né? Então, é mais doce. Então, ele tem um odor cetótico, libera corpos cetônicos na urina, o pH dele fica mais ácido, e ele pode entrar em coma cetoacidótico. Ficou claro isso para vocês? Diabetes tipo 1. Ficou. Ficou mesmo, gente, para todo mundo. Então, assim, tem NADPH, tem ATP, porque tem glicose, mas o nível de insulina está muito baixo. Então, não tem como você produzir nem colesterol, nem ácidos graxos, né, lá no citoplasma. Então, esse acetil-CoA todinho que está vindo lá do adipócito, né, aliás, desculpa, esse acetil-CoA que está sendo produzido em função dessa via aqui, né, da lipólise, ácidos graxos, hepatócito, está tudo direcionando para a produção de corpos cetônicos. Tá bom? Agora vamos para o segundo quadro. Diabético tipo 2, tá? Agora vamos para o tipo 2, obeso, na fase inicial, tá? Então, o obeso, então, diabetes tipo 2, obeso, fase inicial. Como assim, professora? Como é que eu sei que é fase inicial? Nos primeiros anos, primeiros 5 anos. Depende muito do controle dele, mas em torno de uns 5 anos, fase inicial. 5, 7 anos. Mas e aí? Bom, qual é a característica do paciente do diabetes tipo 2?
ele tem resistência à insulina, ainda mais que é obeso, né? Então, ele tem uma resistência à insulina, tem uma downregulation de receptores de insulina, ele tem alteração do mecanismo intracelular. Por quê? Porque tem adipocitocina, porque tem um metabolismo exagerado de ácido graxo, porque tem, como é que é o outro? Que é outra coisa mesmo? Excesso de insulina, né? Então, esse paciente de diabetes tipo 2 obeso, na fase inicial, ele tem hiperinsulinemia. Então, ele tem aqui, ó, hiperinsulinemia. Tem excesso de insulina, gente. Então, o que vai acontecer? Olha só. Ele tem insulina? Tem. Só que é o seguinte, ele tem uma alteração de receptor. Apesar de ter insulina, essa insulina não consegue atuar no adipócito dele. Então, aquele receptor do adipócito, tirosina quinase, o receptor da insulina do adipócito, não está conseguindo, né, levar o efeito da insulina. Então, apesar de ter muita insulina no citoplasma, o receptor não está funcionando, no adipócito, e aí você não tem aquela translocação de GLUT4, e não consegue inibir a LSH. Então, você não consegue ter o efeito de inibição. O que vai acontecer? Esse diabetes tipo 2 começa a descompensar. Então, o nível glicêmico dele está lá 350, 400, igual o outro. Está quebrando lipídio, tá? Então, eu não estou conseguindo inibir a LSH lá do adipócito, está liberando ácido graxo a rodo na corrente sanguínea. Esses ácidos graxos vão chegando no hepatócito, tá? Ele está perdendo peso rapidamente. E aí, quando você vai pensar no hepatócito desse indivíduo, o que eu tenho? Ácido graxo, hepatócito, beta-oxidação, tem muito acetil-CoA, professor? Tem muito acetil-CoA. Tá, mas o que mais que tem? Tem muito NADPH? Tem. Tem ATP? Tem. E tem insulina. Então, nesse caso aqui, tendo insulina, o que vai acontecer? Esse acetil-CoA aqui vai ser direcionado para o citoplasma dele. Não vai ficar ali não, vai para fora. Vai para a mitocôndria, para o citoplasma, desculpa. E chegando no citoplasma, como eu tenho insulina, eu vou ativar as enzimas de produção tanto de ácidos graxos quanto de colesterol. Então, o que você vai ver nesse paciente, professora? Lá, não vai armazenar lipídio não, né? Porque ele está quebrando lipídio, então não vai armazenar. Não vai armazenar. Tudo bem. Então, eu vou aumentar PGL no hepatócito. Eu já faço isso aí, ó. Aumenta o PGL no hepatócito. Tá. Aumenta colesterol também. Lá no citosol, no hepatócito. Beleza. Ó, você tem aumento de PGL, aumento de colesterol no hepatócito. Joia. Então, o que eu vou fazer no sangue? Eu vou aumentar VLDL. E vou acabar aumentando também. Aumenta LDL. Aí. Aumenta o VLDL, aumenta o LDL. Aumenta os dois, né? Então, o colesterol dele vai subir? Vai. Ele vai ter níveis mais elevados de colesterol plasmático. Aqui, agora estou me referindo ao exame, tá? Não estou me referindo ao colesterol propriamente dito, né? Nível mais elevado de colesterol total plasmático. Então, quando você for dosar no sangue desse paciente o colesterol dele, né, vai estar elevado? Vai. E o triglicérides? Também vai. Ele aumenta o TGL também. Então, aumenta o TGL no plasma. Então, aqui, ó, no plasma. Então, aquele exame que a gente comentou um tempo atrás, do perfil lipídico, né? Quando você pediu o exame de perfil lipídico desse indivíduo, o nível de colesterol total dele está elevado, o triglicéride está elevado, o LDL está elevado. Por quê?
Porque o fígado dele está produzindo muito, né? Além disso, aí você vai ter como consequências esteatose hepática. Então, fígado gorduroso, em função de quem? Do excesso de PGL, tá? Então, sempre que a gente ouvir falar de esteatose hepática, lembrem que a esteatose é uma degeneração por acúmulo de lipídios, o que a gente chama de gorduras neutras, ou seja, acúmulo de PGL, não é o colesterol. Bom, o que mais que esse indivíduo vai ter além da esteatose hepática? Como ele tem muito colesterol, aumenta o risco. Então, maior risco de formação de ateromas. Tá? Então, ele forma os ateromas, as placas ateroscleróticas, que no diabetes mellitus tem um nome, tá? Específico. Então, quando a gente pensar em diabetes mellitus, e você fala em placas, em ateromas nas artérias desses pacientes, eu chamo isso de macroangiopatia. A mesma coisa que aterosclerose no diabetes. Então, o termo macroangiopatia, que é uma complicação do diabetes mellitus, se refere, tá? Pode ser considerado, a mesma coisa que aterosclerose, formação de ateromas nas artérias, né, de placas de colesterol aí nas artérias. E, então, todo paciente diabético, ele tem um certo grau de macroangiopatia. Tem casos onde com 5 anos de doença já tem essas placas. Professora, tem alguma chance do diabetes tipo 1 também ter isso? Tem, com certeza que tem. Só que não na hora que ele está descompensado. Aqui a gente está discutindo muito a questão da pessoa descompensada, né? Mas num paciente que você tem aí glicose, tá? A glicose está em excesso no hepatócito. Aí você produz muito piruvato, produz muito acetil-CoA, né? Você tem NADPH, você tem ATP, você tem tudo, você tem insulina. Então a produção, professora, mas o diabetes tipo 1 não tem insulina, não. Quando ele toma insulina, quando ele usa insulina também. Então ele tem lá glicose, NADPH, ATP, está usando insulina. Então esse paciente também, com o passar dos anos, ele vai ter um risco de desenvolver os ateromas? Com certeza, com certeza. Tanto o diabetes tipo 1 quanto tipo 2, ele com o passar dos anos desenvolve. Infelizmente, tem casos aí em 5 anos de doença, já tem macroangiopatia. Infelizmente. Tá? Mas a gente está discutindo uma questão mais do jejum, do paciente descompensado, né? Então, assim, o paciente descompensado, do tipo 2, ele vai ter esteatose, que isso é uma coisa mais aguda, esteatose é mais agudo, né? Então, ele vai ter esse excesso de colesterol, de triglicérides, né, no hepatócito, vai ter como é que fala? Mais VLDL, mais LDL, então, assim, o nível vai estar mais elevado no sangue, TGL vai estar elevado no sangue, e a longo prazo, se isso não modificar, ele tem um risco grande aí de desenvolver esses ateromas e essas formações, né, quer dizer, as placas, que vai constituir, então, um quadro de macroangiopatia, muito comum. Ficou claro isso para vocês? Bom, aí a minha pergunta é o seguinte, se realmente ficou claro para vocês. Esse tipo de diabético aí, do tipo 2, fase inicial, com hiperinsulinemia, ele pode ter coma acetoacidótico?
tipo 2, fase inicial, hiperinsulinemia, ele pode ter coma cetoacidótico? Sim ou não? Estou puxando os neurônios de vocês. Então é segunda-feira de madrugada, né, gente? De manhã cedo, 8 horas da manhã. Eu acho que não. É. E por que você acha que não? Porque como tem insulina, não vai ter produção de corpo cetônico. Exatamente. Fechou. É isso aí. Lembra que eu falei com vocês, pode ter NADPH, pode ter ATP, pode ter acetil-CoA, mas se tem insulina, vai direcionando a produção de colesterol e ácido graxo. Aí se não tem, aí se não tem é outros 500, aí você direciona para o corpo cetônico. Então, esse paciente tipo 2, ele não tem, ele não entra em coma cetoacidótico com facilidade, não. Não entra mesmo, tá? O coma dele, nós vimos no semestre passado, o coma desse paciente é o coma hiperosmolar, que se desenvolve a partir de concentrações maiores que 600, quando o nível estiver aí maior que 600 miligramas por decilitro, lá na corrente sanguínea, existe uma possibilidade de você desenvolver o coma hiperosmolar. O que é isso? Esse excesso de glicose entra lá nas células e carrega água. Lembra dessa história? Que a glicose entra na célula. Tem aquela via do poliol também, que depois vai causar lesões, né? Mas, assim, para você justificar o coma desse indivíduo, um paciente lá com nível elevado, acima de 600, 700, 800, né? Os neurônios param de funcionar. Por quê? Porque entra glicose demais. Essa glicose acaba carreando água e você tem um inchaço dessas células. Lembra que a pessoa perde até a visão? Então, ela pode ter inicialmente visão turva e depois ela perde a visão, assim, de uma vez, em poucas horas, né? Em função desse efeito hiperosmolar. Lembraram dessa história? Agora, vamos ver diabetes tipo 2 numa fase mais tardia. Então, Andréia, sim, pode falar. deixa eu tirar uma dúvida, só porque, para não ficar muito lá para frente. Tá. Desculpa te interromper. Não, pode. No diabetes tipo 1, você disse que entra nas vias da pentose por conta do GLUT4. Mas eu achava... Não falei isso não, peraí, repete. Na vida. É porque vai ter ativação de GLUT4, mas eu achava que o GLUT4 era sensível à insulina. Não, peraí. No hepatócito é GLUT2. Ah, tá. É porque eu escutei GLUT4, então eu tô assim, gente, mas ele é sensível à insulina. Então como é que vai ter essa via? Não, se eu falei GLUT4, falei errado, né? Eu falei GLUT2. O 2 não depende de insulina, né? O GLUT4 é só no adipócito e na musculatura esquelética, né? O hepatócito é GLUT2, então, assim, se tem muita glicose lá de fora, a glicose entra, aí tem via das pentoses, via glicolítica, tem tudo funcionando em função de você ter GLUT2. Ah, tá. Né? E tem muita glicose lá de fora. Então foi isso que eu entendi errado, que eu tô assim, gente, mas ele precisa de insulina, como é que vai ter se ele tá com insulina baixa? Não, hepatócito não precisa não, hepatócito é GLUT2. Então tá, obrigada e desculpa. Desculpa não, Fernanda, fica tranquilo, fica à vontade. Para todo mundo que eu tô falando, tá, gente, vocês têm que me interromper, eu não quero que vocês fiquem carregando dúvida, porque depois complica mais pra frente. Então, surgiu dúvida, professora, para, eu interrompo, eu tiro dúvida, tá bom? Vamos lá, diabetes tipo 2, só que numa fase mais tardia. Aí vamos relembrar aqui o que vai acontecendo. No diabetes tipo 2, você tem resistência à insulina. Diabetes tipo 2 obeso, tá, gente? Então, diabetes tipo 2, obeso, ou com sobrepeso. Fase mais tardia, olha só. Então, é um paciente que tem um nível de insulina, é um paciente que tem uma resistência à insulina, né, downregulation, alteração no mecanismo intracelular, ele é obeso, tem muita adipocitocina,
tem um metabolismo exagerado de ácidos graxos, né? O cara engorda, tá acumulando muito ácido graxo no adipócito, normalmente. Tem uma hiperglicemia, né? Em função desse quadro. E o que vai acontecendo ao longo dos anos, gente? Conforme o diabético vai evoluindo, o que vai acontecendo? Resistência da insulina. Não, isso já tem. Ah, tá. Destruição das células beta. Isso, destruição. Isso, exatamente. Então, gente, destruição de células beta, apoptose das células beta. Então, esse paciente, com o passar dos anos, ele vai tendo esse estímulo excessivo para a célula beta, e ele vai destruindo essas células beta. Então, ele passa a ser um diabetes tipo 2, com resistência à insulina, porque ele é obeso ainda, mas o nível de insulina dele começa a baixar. Então, como ele vai ter níveis reduzidos de insulina, o que vai acontecer? Ele pode ter o coma cetoacidótico. Então, aqui, se ele tiver descompensado, ele já pode ter o coma acetoacidótico, que a gente não via na fase inicial, mas agora a gente pode ver. Esse paciente... Mas aí, professor, ele pode ter os dois comas. Sim. Só que o coma hiperosmolar, ele acontece quando o nível de glicose está muito elevado. Então, assim, teoricamente, os dois pacientes, o diabetes tipo 1 e tipo 2, todos os dois podem apresentar o coma hiperosmolar. Qualquer um deles, tá, gente? O tipo 1 também pode ter. A questão é que para a pessoa desenvolver o coma hiperosmolar, o nível tem que ser acima de 600. O nível de glicose tem que estar acima de 600. Já os corpos cetônicos, você não precisa de uma grande alteração. Às vezes, com nível de 350, 400, você já está tendo uma cetoacidose. Entende por quê? Então, assim, é mais comum a gente ver o coma cetoacidótico no tipo 1, mas eu posso ter uma pessoa do tipo 1 com coma hiperosmolar também. Então, agora vai também. Ele com certeza vai ter dos corpos cetônicos, mas também vai ter o hiperosmolar. E o diabetes tipo 2, nesse caso aqui, o paciente na fase mais tardia, ele tem um coma cetoacidótico, tem excesso de corpos cetônicos, né, sai corpos cetônicos na urina, tem um risco de desenvolver o coma cetoacidótico. Se o nível de glicêmico estiver acima de 600, também pode desenvolver o coma hiperosmolar, né? E é um paciente que, assim, isso aqui, gente, acontece com uns 20 anos de doença. Então, quando a gente fala assim, fase mais tardia, seriam uns 20 anos de diabetes mellitus. Tem um paciente que já tem hipertensão, ele tem placas, né, ele tem ateromas nas artérias, já tem algum grau de obstrução de artérias do coração, ou artérias cerebrais, ou de artérias dos membros inferiores. Então, assim, ele já tem uma série de complicações em função dessa hiperglicemia a longo prazo. São 20 anos de hiperglicemia. Lembra da via do poliol, que a via do poliol vai ficando muito ativa, você vai tendo a produção de sorbitol, né, e redução da glutationa. Então, lembra que tinha uma série de coisas. Então, esse paciente, excesso de radicais livres também. Então, o paciente, ele vai desenvolvendo ao longo desses 20 anos aí, infelizmente, as complicações crônicas do diabetes mellitus. Então, lesões renais, nefropatia, lesões dos vasos, macroangiopatia, microangiopatia, lesões de neurônios, neuropatias, né, cardiopatias ou alterações cardiovasculares. Então, ele vai desenvolvendo uma série de lesões. O grau de lesão, né, está diretamente relacionado ao controle, ou seja, inversamente proporcional ao controle glicêmico dele. Significa o seguinte, quanto melhor o controle glicêmico que ele fizer, menos patologias ele vai apresentar. Então, independente se é um tipo 1, tipo 2, se ele faz um bom controle glicêmico, as patologias vão demorar muito para surgir. Quando eu falo assim, muito, 20, 25 anos. Agora, se for um paciente totalmente descontrolado, seja ele tipo 1, tipo 2, as patologias surgem com muita rapidez.
5 anos de doença, 10 anos de doença. Às vezes o paciente com 10 anos de doença já é hipertenso. Ele é hipertenso, já é cardíaco, né, com lesões nos membros inferiores. Não, uma série de patologias em função do péssimo controle glicêmico. Tudo bem? Ficou bem claro isso para vocês? Diabetes tipo 1, tipo 2, como acetoacidótico, como hiperosmolar? Eu acho que ficou. Então tá. Agora vamos para o intervalo e voltamos com os sais biliares. Me deu uma fome. Apesar da aula ter começado às 7 horas, eu tô com fome de novo. Vamos fazer um intervalozinho de 10 minutinhos e voltamos para o coma hiperosmolar. Desculpa, hiperosmolar. A fome. Voltamos para os sais biliares. Vou colocar aqui o arquivo de uma vez. Vamos ver aqui, ó. São 8h20. 10 minutinhos, gente? 8h30. Vou comer um biscoito ali. 8h30 voltamos, tá?